Malta é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, uma ilha paradisíaca. O acesso de voo para qualquer lugar da Europa é muito fácil e muito barato. Eu, com meus 37 anos, eu não tinha feito tantos amigos quanto eu fiz em Malta. Quem vai para o intercâmbio vai com outra visão de mundo. É muito assim, não dá para explicar. Foi a melhor escolha da minha vida. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbios da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, o host dessa temporada, e hoje eu estou aqui recebendo a Mayla Alcântara, que é aluna da unidade de São José dos Campos da Travelmate, e a gente vai falar sobre Malta. Não se esqueçam, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo, para que você possa também saber dos novos episódios. E não esquece, curtam as redes sociais da Travelmate para saber de tudo o que acontece no mundo do intercâmbio. Olá, Mayla! Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Malta! Ai, gente, Malta. Malta! Eu achei a sua história uma história muito legal e vamos falar um pouquinho dela. Uhum. Então me conta, por que Malta? Lá no comecinho. Não, depois a gente fala do restante, mas lá do comecinho. Tá. Bom, acho que para eu explicar onde eu cheguei em Malta, eu preciso explicar que eu era uma pessoa que, para mim, na minha versão antiga, não cabia fazer um intercâmbio, não cabia viajar sozinha, isso era algo inacessível para mim. E não caberia fazer uma viagem, um intercâmbio, muito menos continuar a aprender inglês. Porque eu era aquela pessoa que estudou inglês um pouquinho e tinha muita dificuldade do speaking. Então, aquilo, eu entendo, mas não falo. Você não usava na sua vida profissional? Não, eu acabei nada. Que nunca precisei. Okay. Estudei na adolescência, acho que como muitos brasileiros. Sim. Né? Fiz aquela aula particular, ia na escola, tudo. E tinha muita dificuldade, mas o meu meio social, as pessoas falavam muito inglês. Legal. E isso eu me sentia um pouco inferiorizada por não conseguir. Uhum. Aí cortamos para quase com 37 anos, eu me divorcio. E nessa ruptura da minha vida, nessa divisão de águas, eu comecei a ter vontades diferentes, de fazer coisas que eu acreditava que não era possível para mim. E aí surgiu Malta. E a primeira vez que eu vi, porque eu nunca tinha ouvido falar em Malta, a primeira vez que eu vi foi no começo do ano passado, uma influenciadora na internet. Ela viajou, porque ela viaja o mundo, uma brasileira, uma mulher solo viajando o mundo, que é uma coisa incrível. Uhum. E está acontecendo muito, cada vez mais, claro. O que eu admiro muito. E eu vi um story, alguma coisa dela em Malta, e eu achei, assim, as praias paradisíacas. Uhum. E eu amo praia, eu amo calor. Isso é pra mim. Isso é pra mim, exatamente, Regis, isso é pra mim. E com isso, foi só que ficou no meu inconsciente, não me pensava em me divorciar. Quando eu me divorciei, eu quis realmente me aventurar. E o inglês foi o principal. Falei, eu quero aprender inglês de vez. Eu quero conseguir, porque tanta gente pode, por que eu não? E aí comecei a pesquisar. Então, inicialmente, eu pensei no óbvio, que é os Estados Unidos. Pensei muito na Oceania também, porque são lugares lindos, né? O clima é gostoso. África do Sul e Malta. Eram minhas 4 opções. Legal. Então, eu comecei a pesquisar. E aí, quando eu cheguei no Diego, na Travelmate, lá em São José, foi que a gente bateu o martelo para Malta. Uhum. E, sinceramente, foi a melhor escolha da minha vida. Legal. Foi. Você se programou para 5 semanas em Malta. Exatamente. E o que aconteceu nesse meio desse caminho aí? Conta aí. Acho que eu me apaixonei pela experiência do intercâmbio. Uhum. Eu não fazia ideia. Eu imaginava que eu ia viver um momento de solitude. Tá. Então, que eu ia experienciar uma coisa nova, muito sozinha. Porque como era a minha primeira viagem solo, eu acreditei que realmente esse seria um momento de ficar comigo mesma. Introspecção, exato. Essas coisas. Tá. Boa. E é exatamente o oposto de um intercâmbio. Porque é uma coisa que talvez quem nunca vivenciou não vai entender. Uhum. Mas quando você mergulha num intercâmbio, você vai sozinho e todo mundo vai sozinho. Então, as pessoas estão completamente disponíveis e abertas a conhecer o próximo e permitir que conheçam ela mesma. Que legal. E aí, eu acabei pagando por um apartamento que eu compartilhava com pessoas do mundo inteiro. Então, eu achei muito legal, porque eu, com 37 anos, eu fui morar num apartamento porque o Diego me explicou, né?
Ele falou, olha, não tem como saber, você vai pagar, mas não tem como saber com quem, você vai dividir. Mas você vai ter assessoria, se você não gostar, vai resolver o problema, você pode trocar. Ele me orientou muito bem. Quando eu cheguei no apartamento, eu tinha uma suíte, que eu acabei optando pela suíte, acho que foi uma boa escolha. Mas eu dividi o apartamento com 4 rapazes turcos, um rapaz do Equador e um do Japão. Todos de 18 a 24 anos. Era festa todo dia. Exatamente, Regis. Era festa todo dia. A minha sorte é que eu morei em República, na época da adolescência, na faculdade. Tá. Então eu voltei um pouco no passado, falei, tá, eu tô entendendo esses meninos aqui, eu já vivenciei isso anteriormente. E eu tenho uma cabeça muito boa também. Mas eles eram pessoas incríveis. E foi ali que eu comecei a destravar o meu inglês. Nem foi com a escola. Perfeito. Embora eu tenha escolhido uma excelente escola, que realmente eu acabei estendendo essa escola por 3 meses, igual você falou comigo, mas foi realmente de estar imersa numa realidade onde eu precise falar inglês dentro da minha casa para me comunicar com eles, para coisas básicas de rotina, diária ali, foi ali que eu comecei a destravar. Mas a pergunta era outra, não era? Não importa. Ah, então tá bom. Então tá tudo certo. Não importa. Não, eu achei... Você perguntou por que 5 semanas, não era? Isso, porque a gente tava falando, né, você acabou de falar, você saiu do Brasil para 5 semanas, ficou 3 meses. Porque Me explica essa maluqueira aí. Sim, eu tinha, na verdade, uma condição financeira para ficar apenas 5 semanas. Queria ter ficado logo mais de cara, mas financeiramente era inviável. E aí fechamos o pacote completo. Tudo eu fechei lá com o Diego, certinho, o voo, a acomodação, a escola, fechei tudo. 5 semanas era o que eu tinha para viver e ser feliz lá e aprender inglês. Boa. O tempo foi passando, eu fui amando aquela experiência. Tanto é que inicialmente eu pedi para a escola para me mudarem de casa. Porque a hora que eu vi aquele bando de rapazes fazendo um monte de festa, falei, isso aqui não é para mim, eu já passei dessa fase. E eu pedi para mudar. Só que aí eu acabei conhecendo pessoas incríveis, eles são muito bacanas, porque eles têm essa cabeça diferente. Quem vai para o intercâmbio vai com outra visão de mundo. É muito assim, não dá para explicar. E aí eu acabei até voltando na escola e falando, não me muda não, deixa eu ficar. E fiquei há 5 semanas na mesma casa. Desmuda. Desmuda, permaneça. E aí eu acabei ficando, foram passando as semanas, fui experienciando cada vez mais coisas, cada vez melhorando o meu inglês. E quando eu comecei a sentir que eu acredito que, pra mim, né, uma coisa muito pessoal, a hora que chegou na 4ª semana, parece que destravou alguma coisa. E eu falei, gente, como é que eu vou voltar agora? Porque realmente a minha meta era o inglês. Claro que tinha muitas outras coisas, oportunidades incríveis e tal, e vivenciando algo muito bom na minha vida, mas o principal era o inglês. E a hora que eu comecei a falar, coisa que nunca seria possível aqui no Brasil, pelo menos não na realidade que eu tinha, eu falei, eu não posso ir embora agora. Aí eu consegui, aquelas coisas do empréstimo, da vida, né? E aí eu falei, não, então eu vou ficar mais um mês. Tenho pra ficar mais um mês. Aí eu fui até o aeroporto, mudei a passagem, paguei lá a taxa, mudei a passagem aérea, acabei tendo que mudar de acomodação, porque aquela ficou um pouco inviável financeiramente. Continuei com a mesma escola, porque a minha escola, na minha opinião, é excelente. Eu convivia com... Vamos falar dela daqui a pouco. Vamos, então tá. Vamos, sim. Então, e aí, assim, aí eu tive que repagar tudo, né? Paguei a acomodação, remarquei o voo e paguei a escola. Fiquei mais um mês. Nesse um mês, estava chegando de novo o final. Eu quis prestar uma prova para mudar de nível. Porque a gente pode, né? Claro. Prestei a prova para mudar de nível. Mudei de nível. Falei, cara... Não vou embora de novo. Não vou embora de novo. Agora que eu mudei de nível, que eu vou para uma turma acima, não vou nem conseguir muito aproveitar. Legal. Aí eu fiz tudo de novo. Aí eu paguei de novo a casa, paguei de novo a escola. Mudou a passagem? Perdi a passagem. Perdi, joguei dinheiro no lixo da passagem, mais a remarcação, e aí eu tive que pagar uma 3ª passagem. Pra voltar. Louca, não é? Mas uma loucura delícia, muito boa. Delícia, uma muito loucura. Bom. E com isso, eu fiquei 3 meses, que era o máximo que eu podia sem visto. Muito legal. Fiquei 3 meses. Maila, a gente tem aqui no Travelcast um quadro que é o TM Responde. O que é o TM Responde? A gente pega perguntas que a nossa audiência manda pra gente. A gente falaremos sobre Malta. E aí a gente tem, né, a audiência fazendo algumas perguntas. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que tem bastante a ver com isso. Que é assim, você conseguiu viajar estando em Malta? E assim, a mesma pessoa já pergunta, pra quem é Malta? Né? Eu acho que é uma pergunta legal porque...
você mesma colocou, poxa, Malta não sabia que existia, vi numa influenciadora na internet, depois me foi apresentado o intercâmbio em Malta como uma realidade, me apaixonei, fiquei 3 meses. Então, assim, se você conseguiu viajar, se você conseguiu turistar, que é uma parte muito importante do intercâmbio, e para quem que é Malta? Achei ótima essa pergunta. Muito boa mesmo. Bom, primeiro que Malta é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, uma ilha paradisíaca. Lindíssima, tem praias maravilhosas. Para quem gosta de questões culturais também, tem bastante passeio. Mas para quem ama praia e ama calor, que é o meu caso, é um excelente destino. Mas se eu conseguir viajar, sim. Primeiro que assim, mesmo nesses 3 meses, eu não consegui conhecer Malta toda. Porque são muitas praias, né? Então, são 3 ilhas. Então, assim, é muita coisa para ver. E como meu foco era o estudo também, e a parte social, o convívio social com brasileiros, com gente do mundo inteiro. Então, faltou um pouco de tempo para ver tudo. Mas eu consegui, porque como ela fica bem no meio do mar Mediterrâneo, o acesso de voo para qualquer lugar da Europa é muito fácil e muito barato. Então, com 30, 40 euros, você paga um voo ida e volta para Madrid, para Paris, para Londres, para Lisboa. Então, você consegue, no seu final de semana, está lá no seu intercâmbio. Chega na sexta-feira, você pega um voo, em 15 minutinhos está no aeroporto, pega seu voo, em 2 horinhas você já chega no seu destino final em outro país, aproveita o final de semana nesse outro país e volta para Malta para continuar os estudos. Então, eu aproveitei, eu acabei indo para Barcelona. Eu acho que eu estava tão nesse momento de novas mudanças e novas descobertas que eu acabei influenciando meu pai. Meu pai fez a primeira viagem dele também solo, para fora do país. Que legal. E aí ele fez uma pequena Eurotrip. Então eu encontrei na Espanha. Aí da Espanha ele foi para Grécia. Da Grécia ele me encontrou em Malta. Para depois ele voltar para Espanha. Legal. Então eu encontrei em Barcelona, que eu amei. Amei Barcelona. E aí depois eu fiz uma viagem com 5 amigas brasileiras da minha escola e de outras escolas também, que a gente acaba conhecendo gente demais, né? Aliás, gente, intercâmbio é um lugar para você conhecer muita gente. Mas é muita gente. Muito assim, legal. Eu, com meus 37 anos, eu não tinha feito tantos amigos quanto eu fiz em Malta. E não sou só eu, é todo mundo. Né? É incrível, a gente não tem como explicar. Todo mundo tá tão aberto que a gente parece que é amigo a vida toda. Então, aí a gente foi para Paris. Uau. Então, foram 6 mulheres, 30 a mais, viajar para Paris, passar um final de semana, foi incrível. Então, assim, sim, se você se planejar direitinho, eu tive amigos brasileiros também, que conheci lá, que todo final de semana viajavam. Ficaram 4 semanas e todo final de semana embarcava para algum país, para alguma capital e voltava para estudar na segunda-feira. Então, é um excelente destino por isso também. E a outra pergunta, para quem é Malta? Na minha opinião, Malta é para quem gosta de... A parte boa também, como tá mais para baixo, mais no sul da Europa, o clima é mais agradável. Então, como eu peguei o finalzinho, o começo do outono e começando o inverno, peguei calor, mas já estava começando o inverno também. Então, não é tão frio quanto nos outros países da Europa. Não neva. Não neva. Disso, né? Venta o dia todo. O vento todo mundo fala. Mar, né? Venta demais. Mas é menos frio. Então, para quem é Malta, na minha opinião, é para quem gosta de praia. Se você não gosta de praia, não adianta. Legal. Então, para quem gosta de praia, para quem quer conhecer a Europa, o acesso é incrível. Que mais? Os pacotes 30+, que foi o que eu acabei fazendo, mas isso tem no mundo todo, né? E para quem gosta de agito. Dá para você ficar na sua recluso? Dá. Mas se você gostar de um agito, gostar de uma festa, gostar de uma noitada, Malta é um excelente destino. Boa. Você falou sobre 30+. Sim. Você estudou na IC, né? No campus 30+, que é uma escola exclusiva para pessoas acima de 30 anos. Fala pra gente como que foi a sua experiência na IC, e não só, né, da escola, mas a sua experiência de alguém 30+, né? Como você colocou, estudando e descobrindo um pouquinho dessa coisa do intercâmbio, né? Do estudo de idiomas. Eu acreditava, antes de fazer o meu, que intercâmbio era só para adolescente, 18, 20 anos, que é o que a maioria das pessoas pensa. Só para os seus amigos de casa lá, né? É só para molecada, exatamente. Só para os meninos que eu dividi apartamento, exato. Boa. E não é assim, é o que você falou. Eu fiz uma excelente escolha, eu pesquisei antes. O Diego me deu opções de outras escolas.
obviamente é o papel dele, mas na minha pesquisa eu vi que a IC era uma das melhores opções. E realmente foi, porque eu convivi com gente de outras escolas, então eu pude ver metodologia, infraestrutura, cheguei a fazer passeios também com outras escolas, porque toda escola tem essas opções de você pagar a parte, e você faz alguns passeios de turismo mesmo, né? Você passeia em praia, passeia em museu, enfim. Fiz com a minha escola, é excelente, e fiz com outras escolas. E, na minha opinião, deixou um pouco a desejar. Então, assim, a IC é uma excelente escola, a metodologia é maravilhosa, o apoio que eles dão para os alunos, tudo que você precisa em relação à acomodação é com eles que você vai tratar. Os professores são muito bons. Então, assim, eu achei que foi incrível. E o Plano 30+, eu realmente acredito que pra gente que já tem mais de 30 anos, ficar numa sala de aula com a molecada, na minha opinião, talvez seja mais complicado. Porque a molecada nem sempre... O pai tá pagando, tá indo mais pra curtir. Então, assim, é diferente. Na minha sala tinha gente 30+, 50+, 60+. São salas bem reclusas, pouquíssimos alunos. Mas sempre... Eles também fazem uma coisa muito legal de mesclar, porque tem muito brasileiro, né? Sim. Então, eles mesclam bem para não deixar muitos brasileiros juntos. E ninguém acabar falando português na sala de aula, o que é excelente. E via muita gente, assim... Isso que me deu muito brilho nos olhos. Você vê as pessoas com 50, 60, quase 70 anos estudando inglês. Sabe, se propondo a viajar sozinha, a vivenciar essa experiência. Então, realmente o Plano 30+, 50+, na minha opinião, é necessária e para mim foi muito bom. Funcionou bem. Funcionou. Tanto que alguém está voltando para Malta. Conte-me tudo sobre essa mudança radical de vida que começou no ano passado, impulsionada pelo seu divórcio. Sim. E agora, em uma semana, você está indo embora. Na próxima quarta. Meu Deus. Pegamos você na hora certa, antes de embarcar. Que boa. Literalmente. E como que vai ser isso? Agora você não vai estudar, pelo menos inicialmente, correto? Eu gostaria muito de continuar meus estudos na escola, mas momentaneamente não dá. E acabou que, assim, como eu saí do divórcio, eu tinha uma empresa com meu ex-marido, então foi também que me impulsionou a... Sem marido, sem emprego, sem rumo, vamos pra Malta. Foi mais ou menos isso. E aí eu acabei ficando esses 3 meses, como eu te contei, e eu não queria voltar, Regis. A verdade é essa. Eu voltei com o coração, assim, apertado, porque eu falei, se eu pudesse, eu ficava mais. Fui estender até o máximo. E quando eu voltei pro Brasil, mas isso eu percebo que não é só a minha realidade, não era só o meu momento de vida, não. Eu percebi que todos os amigos que eu fiz, brasileiros no caso, fiz outros no mundo inteiro que também é incrível, mas os brasileiros, quando a gente volta de um intercâmbio, a gente volta com outra cabeça. Então, mesmo que você tenha um bom emprego, você esteja bem estabilizado emocionalmente, tudo, você volta diferente. E aí você volta com novos desejos, com novas vontades, sabe? Você volta realmente fora da casinha. E tanto é que eu tenho uma amiga que estava na minha escola, na IC também. Ela acabou de chegar em Dublin. Ela largou tudo, ela morava lá no sul. E ela chegou em Dublin tem 2 semanas. Legal. E ela foi de mala e cuia, assim que nem eu, pra se jogar no mundo, pra não voltar tão cedo. Então, assim, eu acabei vendo... na verdade, eu descobri uma outra pessoa de mim mesma, uma outra versão minha, que eu gostei muito. E quando eu voltei pro Brasil, eu não me encaixei mais no meu mundo, porque eu também moro numa cidade tão pequenininha que não tinha muito o que fazer profissionalmente ali. E eu falei, olha, não existe acaso. Então, se eu fui e eu me senti em casa, porque era a sensação, quando o avião estava chegando em Malta, por ser uma ilha, quando o avião está pousando, você vê quase a ilha toda, porque ela é minúscula, né? Era uma sensação de pertencer, de estar em casa. E não sou só eu que sentia isso também, porque a gente compartilhava esses sentimentos com os amigos e todo mundo mais ou menos sentia a mesma coisa. E aí eu falei, fazer o quê? Por que continuar no Brasil? Eu estou num momento de transição. Então, por que não voltar e arriscar? Então, eu estou voltando na próxima semana para procurar emprego. Tenho amigas que ficaram lá, né, que eu conheci em Malta e continuam vivenciando isso lá, a trabalho. Fiz amigas que já moravam, amigas que estavam no intercâmbio, que também resolveram ficar. E elas estão conseguindo emprego. Então, eu estou indo para tentar também um emprego por lá. E o que a vida me oferecer é o que a gente vai acabar aceitando. E o inglês, como que tá? Olha, esse era um medo meu. É um medo de todo mundo quando volta. Porque se você para, você perde. Então, eu me obriguei
a pagar um plano de ensino, né? Então, eu tenho um professor particular, eu faço toda semana o inglês, desde que eu voltei. Isso me ajuda. Eu mantive amizades com gente do mundo todo, que eu gravo áudios quase que diariamente. Eu começo a pensar em... Gente, isso é muito legal. Você começa a pensar em inglês. Era uma coisa que eu nem imaginava que eu seria capaz. Então, o meu inglês se manteve porque eu continuei com esse propósito. Legal. Eu não estudo tanto quanto eu gostaria, mas é a minha meta para esse ano. 2025, eu quero falar o inglês perfeitamente. Estou muito longe de chegar onde quero, porque eu fui com o inglês muito primário ainda. Mas eu vou conseguir esse ano morando lá. Legal. E é o que eu quero. Eu não conheço Malta. Não! Não conheço. É um dos meus... Tá na minha listinha de desejos aqui. Vai me visitar. Vou te visitar. Por favor, vai ser um prazer. Legal, né? E aí a gente tem mais uma pergunta do TM Responde. Perguntaram aqui pra gente o seguinte: como que é o transporte público em Malta? É uma ilha pequena, né? Então, a gente sabe que possivelmente não vai ter metrô, não vai ter transporte de massa. Justamente, você até colocou, é pequenininha, é uma ilha menor e tal. Como que funcionam essas coisas? E não só a questão do transporte, né? Vamos aproveitar essa pergunta e vamos entender um pouquinho o dia a dia, a sua rotina na ilha barra cidade, que mesmo tendo várias cidades, acaba sendo uma coisa meio que misturada. Conta um pouquinho pra gente, dinâmica de uso de transporte público, mercado, essas coisas. A vida, né? Normal, né? A vida do dia a dia mesmo. Fala um pouquinho pra gente, Mayla. É muito legal porque, assim, é uma ilha menor do que Florianópolis. Então, é um país menor que a nossa cidade. Nossa, né? Que legal. É muito interessante isso. Então, assim, as cidades a gente chama aqui no Brasil de bairros. Eu morava numa cidade, a minha escola era em outra e eu ia para uma terceira cidade. Então, assim, você circula a pé em 3 cidades. É uma coisa incrível, em questão de 15, 20 minutos andando. Então, é uma cidade, é um país muito, muito pequeno. Só tem ônibus, mas é muito acessível. Os ônibus circulam pelo país todo, então você atravessa de ponta a ponta. Olha... Não de ponta a ponta, mas da onde eu morava até algumas extremidades, levava uma hora e meia. E, gente, hoje em dia o celular faz tudo, né? Então, a tecnologia nos ajuda demais. E realmente funciona o transporte público. Legal. Então, eu fui orientada pelo Diego aqui, e lá também na escola eles orientam. É muito fácil você pegar um cartão que te dá ou livre acesso ao ônibus. Tem várias opções de cartões em Malta. Eu acabei optando por você entrar no site... E aí você se cadastra, é um cadastro muito simples, você coloca um endereço, coloca o seu nome, o seu passaporte, e aí você paga uma taxa, que se não me falha a memória, de 35 €, e eles enviam um cartão que aí ele é personalizado. Tem meu nome, tem a minha foto, tem os meus dados, só que ele me dá livre acesso para sempre. Então eu peguei isso em setembro, tô voltando agora em março, eu vou continuar usando esse cartão. Eu paguei 37 € lá atrás. 37. Então, é incrível. Agora, quem não quer pagar esse valor, você tem outros valores de cartões, que aí tem várias maquininhas desses cartões de ônibus ao redor ao redor do país, das cidades, né? É muito fácil o acesso. Você vai lá, você responde que tipo de cartão você quer, e aí eles te dão opções, que se não me falha a memória, era assim, você podia ter acesso ilimitado por uma semana. Ok. Ou você paga... por determinados períodos. Eu não lembro. Se não me falha a memória, acho que era 2 € a viagem. Tá. Então, você paga 1,50 e você pode... Não, acho que era assim. Tem uma opção de cartão que você paga... Em vez de pagar 2,50, você paga 2 €. E aí, você pode usar 10 vezes. Ok. Ou você paga um outro valor de cartão e tem acesso ilimitado por uma semana. Legal. Tem várias opções. E uma outra coisa legal também é que, independente de você pagar com cartão ou em dinheiro, ou no seu cartão de crédito também, você pode pagar também o ônibus, se você pagar a passagem, eles te emitem um recibinho, um QR Code, que você tem o direito de usar esse QR Code por 2 horas. Okay. Então, você pode descer e ir para outro ônibus sem pagar. No meu caso, eu não preciso, porque eu paguei 37 € e já fez uso ilimitado. E você perguntou mais alguma coisa? Se eles falam, né, por ser uma ilha pequena, né, Sim. algo assim, mas também o dia a dia. Mercado, o dia a dia. Como que é compras do dia a dia e tal? Porque você fez um período interessante que não é aquelas
2 ou 3 semanas, que muita gente tem que fazer num período curto por conta de férias, né? E aí acaba nem utilizando esse tipo de serviço. Mas creio que no tempo que você ficou lá, você utilizou essa... Como eu brinquei, o dia a dia, né? A vida normal, a vida comum aí. Sim. Pra mim, assim, e eu vivia pra todo mundo também. O dia a dia é quase igual daqui. A diferença é que as coisas funcionam na Europa, né? Então não tem o jeitinho brasileiro, não tem aquelas dificuldades. Você vai pegar um ônibus, é tranquilo, você vai sentar, ou mesmo que ele esteja cheio, não é uma superlotação igual daqui. Agora, mercado. Gente, se você ganhar em euro, é muito barato. O problema é a conversão. Sim, quando a gente vai converter, é muito difícil pra gente. Mas se você ganhar em euro, é tudo muito barato, tudo muito acessível. Lá eu percebo também que todo mundo acaba dividindo os apartamentos para poder baratear, então eles acabam alugando quartos. Então, assim, o meu dia a dia acordava, como eu fiz o plano 30+, eu tinha dia que estudava de manhã, tinha dia que estudava à tarde. Isso não era uma opção, era assim que funcionava o funcionamento da escola. Legal. Então, se eu acordasse para ir para a escola, vai para a escola, dava para ir a pé e dava para ir de ônibus. Facinho os dois. Tinha minha aula no período que eu tinha de manhã. E aí, à tarde, normalmente, eu ia visitar alguma praia. Ou ia passear com algum dos meus amigos. Legal. Agora, se fosse ao contrário, aí já dormia até mais tarde, né? Aí já dava uma descansadinha de manhã, já, porque eu tinha saído à noite. Tem muitos eventos, E assim, o legal é, se você vai fazer um intercâmbio, vivencie o intercâmbio. Claro. Porque é ali que você vai, além de socializar, você vai aprender o inglês. Porque você vai falar inglês no bar, no restaurante, na rua, na farmácia, na balada. Você vai falar inglês em todos os lugares. Então, se você ficar sozinho na sua casa, você não vai falar inglês. Sim. Então, você precisa, né, vivenciar tudo isso. E aí, era assim. Então, eu acordava mais tarde, ia pra escola, né? Achava o máximo falar escola, gente. Depois dos 37 anos, falar que eu tô indo pra escola, eu achava, assim, muito sério. Bom. Era muito legal. E aí, normalmente, a escola também oferece muitos eventos noturnos ou no período da tarde. Então, eles também fazem os encontros dos estudantes, promovem alguma coisa de bebida de vinho, de um restaurante, de uma baladinha, alguma coisa para justamente as pessoas se encontrarem e falarem o inglês. Então, assim, minha vida, eu falo que foi um conto de fadas, né? Porque eu não precisava trabalhar por 3 meses, eu só podia estudar, eu só ia pra festa, pra encontrar meus amigos, pra ir na casa dos amigos, e pra ir pra praia, pra andar de ônibus. Uma coisa também que funciona muito bem é o Bolt, né? Que seria o nosso Uber daqui. Lá é o Bolt, e também funciona muito bem. O aplicativo do ônibus funciona muito bem também no celular. Você consegue ver certinho que horas vai passar. Chegando, né? E ele passa exatamente naquela hora. Então, assim, eu tive 0 problema de locomoção. A única coisa é que é mão invertida. Ah, tá. Gente, os 3 meses que eu fiquei, eu achava... Quase sendo atropelada toda hora. Uma amiga minha quase foi, e eu tava do lado dela. É isso, porque os 3 meses eu ficava, como é que pode? O motorista no passageiro, como é que... É muito estranho isso. Pra gente, é muito estranho. A adaptação é bem difícil. Né? Eu não consegui... Eu saí de lá sem entender muito bem como é que funcionava dirigir do outro lado. Maila, a gente tem aqui no Travelcast um outro quadro, que é o TM Conecta. O que é o TM Conecta? É aquele jogo de bate-pronto, pergunta rápida, resposta rápida. Ai, meu Deus. Tá bom? Então vamos lá. Pensando aí no seu intercâmbio, quando eu te falo, aí você me diz o que vem na tua cabeça quando eu te falar. Um lugar. Slima. Uma ideia. Me jogar no mundo. Uma palavra. Travel. Uma música. Ai, uma música? Ai, agora você me complicou. Amanhã não se sabe. Nem sei se esse é o nome da música, mas você conhece a música, né? Tá valendo. Então tá bom. Um sabor. Doce. Uma tristeza. Deixar os amigos pra trás. Uma alegria. Saber que somos capazes de qualquer coisa, é só querer. Uma descoberta. Que eu sou capaz de viajar o mundo sozinha. E para fechar, uma lembrança. Uma lembrança? A lembrança foi justamente do momento em que eu embarquei sozinha pela primeira vez num avião e eu não tive medo.
E ali eu realmente entendi que eu posso estar em qualquer lugar do mundo que vai estar tudo bem. Muito legal, muito legal. Pra gente fechar, pra você, dentro dessa tua história, dentro desse retorno, né, que vai acontecer na próxima semana, pra você, o que é pra vida toda? O que é pra vida toda são as experiências que a gente tem. Tudo que você carregou, as pessoas, os lugares, os sentimentos. Então, pra vida toda, eu acho que é o que a gente é como essência, porque isso, na minha opinião, não muda. A gente muda a percepção dos outros e como a gente encara a vida. Mas eu levo pra vida toda quem eu sou e quem eu conheci e o que eu vivi. Muito legal. Muito obrigado. Delícia de papo. Ai, obrigada. Muito foi um bom. prazer. Muito, muito obrigado, Mayla, né? Obrigado ao Diego, né? Que fez essa ponte para que você pudesse contar um pouquinho da sua história. Diego, lá da Travelmate de São José dos Campos. Posso falar dele? Deve. Então, por favor, Diego. Ele trabalha na Travelmate em São José. Foi através dele que eu fiz esse intercâmbio. E ele me deu todo o apoio que eu precisei. Ele me passou muita segurança. E lá na viagem, eu acabei precisando usar 2 vezes o seguro saúde. Coisa simples, graças a Deus. E ele aqui do Brasil me dando assessoria, porque eu fiquei um pouco insegura na primeira vez. Então, assim, muito, muito obrigada. Porque faz a diferença. Quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer um intercâmbio, se você tiver um apoio de uma agência conceituada, uma agência com bons profissionais, realmente é metade do caminho já para você continuar seguindo. Muito legal. Diego é incrível. Fantástico. Então, novamente, te agradecer. Obrigada. Agradecer também a nossa audiência, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar esse vídeo e também deixar os seus comentários, né? Se tiver pergunta, a Mayla vai adorar responder as perguntas do vídeo aqui lá de Malta, diretamente de Malta, né? Pode colocar aqui também as observações e o que vocês acharam do nosso episódio. A gente dá um tchau para essa câmera aqui, ó. Valeu. Tchau, obrigada. Foi um prazer.